Olá, me chamo Vanessa Guimarães Silva, sou estudante do curso de Direito da Unitins Campus Paraíso e hoje estamos aqui para abordar um pouco sobre a aplicabilidade da legislação ambiental na proteção do cerrado. Os biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica de características semelhantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui 6 biomas. São eles o Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. O Cerrado detém 5% da biodiversidade do planeta. É conhecido como a savana brasileira. Apresenta grande biodiversidade e potencial aquífero. Abriga as nascentes dos principais rios brasileiros e sua região é de clima tropical sagonal. Hoje em dia, está acontecendo no Cerrado desmatamento de modo intenso. Isso ocorre em função de suas características propícias à agricultura, à pecuária e pela demanda por carvão vegetal para a indústria siderúrgica, predominantemente nos polos de Minas Gerais e mais recentemente no polo de Mato Grosso do Sul. Para o controle desse problema, foram criadas leis para ajudar na prevenção. A Lei Federal número 12.651 de 2012, popularmente conhecida como o Novo Código Florestal, ela estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o surgimento da matéria-prima, o controle da origem dos produtos florestais, e o controle da prevenção dos incêndios, e prevê instrumentos econômicos financeiros para o alcance dos seus objetivos. Nós temos também a Lei número 9.605 de 1998, que ela dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências nos casos dos crimes ambientais. Tal lei surgiu para tratar sobre a área exclusiva no tratamento das sanções penais. A gente pode destacar também algumas resoluções e instruções normativas. Temos a resolução CONAMA, número 303 de 2002, que ela dispõe sobre os parâmetros, definições e limites das áreas de preservação permanente. A resolução CONAMA 369 de 2006, que dispõe sobre os casos excepcionais da utilidade pública, interesse social ou do baixo impacto ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão da vegetação em área de preservação permanente. Tem a resolução CONAMA 429 de 2011, que dispõe sobre a metodologia de recuperação das áreas de preservação permanente. Temos a Instrução Normativa, MMA número 2 de 2014, dispõe sobre os procedimentos para integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural e define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural. Por fim, tem a Instrução Normativa MMA número 3 de 2014, que ela complementa a Instrução Normativa MMA 2 de 2014, porque ela institui a política de integração e segurança do Sistema de Cadastro Rural e dá outras providências. Durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção dos Quadros das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, realizada em dezembro de 2009, na capital dinamarquesa, o governo brasileiro apresentou os compromissos nacionais voluntários de redução entre 36,1% e 38,9% das emissões do gás de efeito estufa projetadas até 2020. Dentre esse, constava o objetivo de reduzir em pelo menos 40% as emissões provenientes do desmatamento do cerrado. E a Lei número 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, mais especificamente no seu artigo 12, reiterou os compromissos nacionais voluntários como ações de mitigação das emissões. Estabeleceu ainda, em seu parágrafo único, que tanto a projeção
das emissões quanto o detalhamento das ações para alcançar o objetivo terão por base o segundo inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído no final do ano de 2010. Essa mesma lei estabeleceu em seu artigo 6º os planos de ação para prevenção e controle de desmatamento nos biomas brasileiros. Ela estabeleceu que eles são considerados instrumentos da Política Nacional sobre Mudanças do Clima. O novo marco legal, acima descrito, favoreceu as condições esperadas desde a primeira versão do PP Cerrado em setembro de 2009, para que o conjunto do governo se envolvesse na iniciativa do plano. A partir de março de 2010, sob a coordenação dos representantes da Casa Civil, técnicos das diferentes áreas do governo passaram a trabalhar na ampliação do PP Cerrado, tendo por base a versão original do Ministério do Meio Ambiente, os resultados das consultas públicas e as adequações até então realizadas. Em abril de 2010, começou a elaboração dos planos setoriais vinculados aos compromissos nacionais voluntários, preconizados pela Lei nº 12.187 de 2009. No que se refere ao desmatamento no bioma, foi atribuído ao PP Cerrado a tarefa de tratar das ações do governo que levarão à redução das emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 40% até 2020. Para tentar mitigar o desmatamento, o Ministério do Meio Ambiente lançou em setembro de 2009 a versão para a consulta pública do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado, ou seja, o PPC, contendo iniciativas próprias ou das suas instituições vinculadas, que as instituições são o IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Agência Nacional de Águas e o Serviço Florestal Brasileiros. Vamos abordar aqui alguns eixos do PP Cerrado. O ordenamento fundiário territorial. No âmbito do eixo 1, deverão ser fortalecidas as ações com o objetivo de estabelecer diretrizes de uso e ocupação da terra, além do fortalecimento de gestão de áreas protegidas. Nesse eixo opera também a Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas Federais. O objetivo 1 é promover a regularização fundiária. O segundo objetivo é promover o ordenamento territorial, fortalecendo as áreas protegidas. O eixo de monitoramento e controle. Os principais resultados esperados são o aumento da punibilidade, integração ao Sinaflor, redução dos incêndios florestais e aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento. Temos como objetivo promover a responsabilização pelos crimes e infrações ambientais, efetivar a gestão florestal compartilhada, prevenir o combate à ocorrência dos incêndios florestais, aprimorar e fortalecer o monitoramento da cobertura vegetal. No eixo fomento às atividades produtivas sustentáveis, ele propõe aumentar a produção por meio de manejo sustentável e fortalecer as cadeias da biodiversidade. Os objetivos são promover o manejo florestal sustentável, promover a sustentabilidade dos sistemas produtivos agropecuários. Por fim, temos o eixo de instrumentos normativos e econômicos, que ele prevê ampliar o crédito ao manejo sustentável, promover compras públicas de cadeias legais e sustentáveis e implementar e revisar pactos setoriais. O objetivo dele é implementar, criar, aperfeiçoar instrumentos normativos e econômicos para o controle do desmatamento legal. Além das ações de governo, é de suma importância que os outros segmentos se engajem nas ações de proteção ao bioma, em particular o setor empresarial do agronegócio e a agricultura familiar.
Espera-se que o plano seja um instrumento para atraí-los e, em conjunto, construir uma agenda que concilie a conservação e o desenvolvimento sustentável. Bom, vamos falar aqui dos dispositivos legais para a preservação da fauna e da flora do estado do Tocantins, com foco na preservação do cerrado. Bom, sabemos que o cerrado ele ocupa cerca de 91% do território tocantinense e cerca de 22% do território nacional. Portanto, o cerrado ele ocupa estados de todas as regiões do Brasil. E além do Tocantins, podemos citar aqui predominância do cerrado nos estados do Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além de alguns encraves de terra no Amapá, Roraima e Amazonas. Portanto, podemos notar que o cerrado é um bioma que ele é bem vasto e devido a isso ele tem uma grande variedade de espécies, tanto de plantas quanto de animais, ou seja, uma fauna e uma flora bem ricas, ocupando boa parcela do território brasileiro. Dentre as características do cerrado, a gente pode destacar algumas que são mais presentes, como por exemplo, estações pouco definidas, clima seco, vegetação rasteira e baixa e uma grande variedade da fauna e da flora. Bom, o Tocantins ele conta com normas de preservação do meio ambiente e essas normas elas podem ser leis, elas são leis, decretos ou portarias. E elas têm como objetivo assegurar, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, promovendo assim um remanejamento ecológico das espécies e dos ecossistemas, preservando desse modo a diversidade e a integridade do patrimônio genético do estado. Contamos também com as APAs. As APAs são áreas de preservação ambiental, são áreas protegidas pelas normativas vigentes e o Tocantins hoje, dentro do estado do Tocantins, cerca de 22% de toda a superfície territorial ela é destinada a essas áreas de preservação. Portanto, assim, a gente percebe estatisticamente cerca de 2 milhões de hectares são preservados, sendo que 12 são unidades federais, sendo 6 públicas e 6 privadas, 13 estaduais e 2 municipais, além dos territórios indígenas, pois os territórios indígenas são áreas preservadas. E também contamos com protocolos de prevenção e controle de queimadas, uma vez que as queimadas são um problema muito recorrente e presente no bioma cerrado. Presente por quê? Por causa que o clima seco propicia o espalhamento dos focos de incêndio, ou seja, o fogo se alastra com uma facilidade muito grande dentro do cerrado. Existem alguns desafios para a preservação do cerrado, tais como o avanço das monoculturas, ou seja, para se cultivar uma monocultura em larga escala, é necessário um desmatamento, um tanto que em uma área um pouco mais extensas, além das queimadas, que é um problema recorrente. De acordo com o INPE, no ano de 2019, houve um aumento de 74% no número de focos de queimada no bioma cerrado, se comparado com o ano de 2018. Então, é um aumento muito expressivo. Além do desmatamento ilegal, né, que é um problema recorrente presente aqui no nosso estado.
Dentre as legislações, podemos citar algumas leis de proteção e exploração sustentável do meio ambiente, que elas são bem expressivas e datam desde a década de 80 até a mais recente, que é do ano de 2019. Bom, temos aqui a Lei 071, que ela é de julho de 89, e ela estabelece normas de proteção do meio ambiente e dá outras providências. A Lei 771, de julho de 95, que ela vai dispor sobre a política florestal do estado do Tocantins. E a Lei 1917, de abril de 2008, que institui a política estadual sobre mudanças climáticas no estado, abordando a conservação ambiental, o desenvolvimento sustentável. Portanto, a partir daqui a gente entende que surgiu o reconhecimento da importância da conservação das florestas, do cerrado e da biodiversidade diante as atividades que acabam se tornando nocivas para o meio ambiente. Quanto às APAs, existem várias APAs no estado do Tocantins, a gente tem 12 APAs, fora os territórios indígenas. Eu vou falar aqui das APAs que são maiores, contêm um território mais expressivos, e não que elas sejam mais importantes, mas que são as mais reconhecidas. Bom, a APA da Serra de Lajeada, ela foi instituída pela Lei número 906 do ano de 97, e ela cria essa APA como uma área de proteção integral. Temos também a Lei 905 de 97, que ela vai estabelecer a criação da APA da Foz do Rio Santa Teresa, a APA 907 de 97, que ela vai criar a Ilha do Bananal, Parque do Cantão, a Lei 1116 de 99, que ela vai declarar como APA as nascentes de Araguaína, declarando aí como uma área de proteção ambiental, né? E a Lei número 1203 de 2001, que vai instituir o Parque Estadual do Jalapão. Todas essas APAs que eu citei aqui anteriormente são áreas de proteção integral, onde ocorre aí a exploração sustentável desse bioma. O Plano de Ação e Prevenção de Controle de Desmatamento e Queimadas no Estado do Tocantins, ele conta com alguns objetivos. Dentre eles, a gente pode citar que ele vem para fortalecer a capacidade do Estado de analisar a dinâmica do desmatamento e incêndios florestais, implantando aí rotinas de monitoramento e cobertura vegetal, Essas rotinas de monitoramento ela se faz por via de satélites, criando e implementando um sistema de compensação e regularização dos passivos ambientais, né? Promovendo então uma modernidade da gestão de recursos florestais dentro do estado, aprimorando aí as tecnologias e os procedimentos, fomentando as alternativas práticas e produtivas sustentáveis, né? O Protocolo do Fogo é um programa que ele visa implantar, onde há um consórcio entre os estados e os municípios. Ele visa implantar um protocolo de prevenção do fogo, prevenção, combate, controle dos focos de incêndio, né? Ele é respaldado no Decreto Estadual 649 de 98. E já o Plano de Ação Territorial é um plano de ação de preservação da fauna e da flora, promovido pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é o ICMBio. E ele tem o objetivo de fazer essa preservação, esse estudo das espécies que são características do cerrado, tanto na fauna quanto na flora. E a partir daí a gente vê que o Estado está interessado, ele está contribuindo para a proteção dessas espécies que estão criticamente em perigo.
mediante assim, a elaboração de um plano de ação que vai minimizar os impactos e a pressão causada sobre o território, sobre o meio ambiente, né? Com foco aí na conservação e no engajamento dos atores sociais, promovendo a conservação e a exploração sustentável. Olá, vamos entrar um pouco agora na política pública municipal de preservação e conservação do meio ambiente. Paraíso do Tocantins estar inserido entre as 5 maiores cidades do estado, ele tem uma área territorial relativamente pequena. Entretanto, o dever de preservar, conservar, defender, recuperar e controlar o meio ambiente com os impactos ambientais causados pelas atividades tanto em zona rural como os causados pelas atividades e inclusive o artificialismo causado pela zona urbana, o município ele tem sim um projeto, um plano, uma lei que nós vamos discorrer logo após. Quer dizer que, apesar de ser um pequeno território, nós temos em nosso município uma serra, a denominada Serra do Estrondo, né, que ela é conhecida também por Serra de São Pedro. Nós temos nascentes nessa serra, nós temos vertentes, recursos hídricos, Córrego Pernado, o Córrego Buriti, o Córrego Sete Cruzes, o Córrego Santana, rios, o Rio Santo Antônio, o Rio Coco do Meio. O município de Paraíso, ele possui, na compreensão da legislação municipal, um propósito, aquele que está contido aí no caput do artigo 225 da nossa Constituição Federal. Nesse enunciado, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Então, dentro desta visão, dentro deste princípio, é que foi definido a Lei Municipal de número 1273, que em 2004 vinha definir aí um código de posturas. A compilação desta lei, ela traz aí legislações federais, traz legislações estaduais acerca das áreas de preservação permanente, as APPs, e também do meio ambiente. Então está ali compilado, está ali descrito legislações acerca da defesa destes locais. Áreas de preservação permanente, reserva legal. E ali no capítulo de número 17 também diz ainda acerca das prevenções contra a poluição do ar, das águas, no capítulo de número 12, a respeito das queimadas que são tão intensas e existem tão fortemente no Cerrado brasileiro. A respeito dos cortes de árvores, o uso das pastagens. Então está no Código de Postura Municipal previsto a legislação que vem aí defender e aplicar a legislação ambiental para proteger o bioma cerrado. A respeito de uma legislação mais específica que nós possuímos no nosso município, há um decreto municipal, o de número 267 de 2002, que criou então uma área de proteção ambiental da Serra do Estrondo. Essa legislação, ela vem aí para preservação desta área, deste perímetro in loco da área da Serra do Estrondo, inclusive então protegendo a fauna, a flora, todos os nascentes recursos hídricos que estão incluídos na área da Serra do Estrondo. Existe uma lei complementar, a lei de número 15, complementar de número 15 de 2006, que constitui de mecanismos para a formulação e a aplicação de um sistema municipal de meio ambiente. Então se formou comissões e, inclusive, depois, em 2007, através da lei de número 1413, se cria também um fundo municipal para o meio ambiente. Ali o objetivo é ter a arrecadação, ter créditos para que sejam fomentados projetos para o uso racional e sustentável dos recursos naturais desse município. Ainda no município de Paraíso do Tocantins, existe uma unidade regional de atuação do Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins, ampliando a aplicação da legislação ambiental, que é somada à legislação municipal para compor aí, então, a aplicabilidade da legislação.
nós podemos concluir que ações de preservação do meio ambiente, elas estão sendo incluídas na aplicação da legislação existente, e a dificuldade em se obter um desenvolvimento sustentável e socioambiental na região do Cerrado deve ser enfrentada pela sociedade e aplicada pelos competentes órgãos para que o direito, constante lá no caput do artigo 225 da Constituição Federal, seja atendido. Muito obrigado a todos.